as causas assim, mais emblemáticas, aquelas em que a competência foi debatida ou que ainda está sendo discutida. Eu, assim, recentemente foi ano passado, mas ainda é atual. Vale a pena a gente citar. Vicente Pires, eu gosto bastante desse tema de Vicente Pires, porque foi um tema que me despertou um olhar não só jurídico, como de fato, eu fiz pesquisas, eu fui lá e tal, né? Mas assim, isso aconteceu eu estudei Vicente Pires bastante, atuei nas causas de Vicente Pires quando era juiz em Taguatinga, eu fui juíza lá por 11 anos, e depois pedi a remoção aqui para a Vara de Fazenda Pública, já estou há 3 anos aqui. E nunca pensei que pudesse acompanhar novamente a questão de Vicente Pires, né? E num dado momento, o governo Hollenberg, né, outra gestão, a política pública qual foi? Foi a de que a AGFIS, então são o comando da Bruna, enfim, a política pública se fez no seguinte sentido, que as terras, ainda que os espaços físicos ainda úteis, né, ainda existentes em Vicente Pires e que não tivesse sido objeto de loteamento, né, eles fossem desocupados. Vale dizer, as casas que estivessem ali construídas depois de junho de 2014, a gente não tem um porquê dessa data, mas é uma questão do gestor, né? Foram monitorados por satélite, né, o que foi construído, o que já estava lá e o que se construiu depois de 2014. E nessa situação de monitoramento, eles instituíram que tudo que estivesse construído nessas chácaras, era a chácara 200 e chácara 94 de Vicente Pires, que em tese foram as últimas que foram loteadas ali. Né? E eles precisam hoje o gestor, o administrador, ele precisa de um espaço vazio em Vicente Pires, porque se ele não tiver para colocar posto de saúde, bombeiro, UPAs, ele não consegue regularizar Vicente Pires, porque o PEDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de 2009, né, ele exige que a regulamentação se faça com esses critérios. Vale dizer, você não pode ter um local urbano, um zoneamento urbano, que você não tenha condição de passar um bombeiro, meu Deus, porque se acontece uma coisa ali, não tem condição de passar. E Vicente Pires é assim. O desordenamento é tão grande em Vicente Pires que chegamos a esse ponto. Então o governo está nesse impasse, Vicente Pires é uma situação bem difícil de resolver, mas voltando aí, diante dessa, eu estou descrevendo um pouquinho a realidade fática, para situar como é que se foi parar lá na Vara de Fazenda, né? Em Taguatinga a gente lidava muito assim, das questões do particular contra o particular, porque um só grileiro vendia um mesmo lote para 3 pessoas. E aí chegava um lá, que construía da madrugada, colocava lá um muro, uma casinha, enfim, né? Qualquer benfeitoria que fosse, e ocupava. Então, quem estava com a cessão de direitos na mão também, para aquele lote, chegava lá 1 mês depois, 3 meses depois, enfim, né? Quando tinha dinheiro para fazer alguma coisa, já estava ocupado. Aí, ajuizavam a ação na justiça, que era Taguatinga, o foro competente, e caía lá pra gente, para as varas cíveis de Taguatinga. E aí, nisso, comecei a lidar com o Vicente Pires. Quando eu pedi remoção para a Vara de Fazenda, começou a política pública relativa à derrubada, ou seja, eles estavam tentando vedar qualquer novo tipo de invasão em terra pública. Sucedeu que essas chácaras 294 foram, né, os bodes expiatórios do governo, chama assim, várias casas assim, boas, de pessoas assim, era de chorar. Foi até um dos vídeos que a gente também vai constar na plataforma, a gente vai discutir bastante sobre isso. E as derrubadas eram feitas com polícia, bombeiro, né? Existia uma série de estrutura, precisa de uma mega estrutura realmente fazer essa desocupação. E a parte, ou seja, a pessoa que estava lá com a casa na iminência de ser derrubada, corria para a Vara de Fazenda Pública contra o Distrito Federal para pedir liminar para não derrubar a casa. E aí começaram as ações a serem distribuídas. Lá nós somos 8 varas, né, como já falei, e cada juiz concedia liminar, outro não concedia liminar, aquela coisa, enfim, eu era uma das que concedia, entendia, né, não deixava derrubar. E aí o juiz da vara do meio ambiente, que é o Carlos Maroja, num dado momento ele suscitou um conflito positivo de competência,
porque antes ele fez uma enquete, assim, falando para os amigos, para nós, colegas lá da Vara, dizendo que ele se sentia apto a julgar, né, essas causas de Vicente Pires, em virtude de que o dano, né, ao meio ambiente era imperioso, ou seja, era nítido, e que, na visão dele, a competência era da Vara do Meio Ambiente, que também funciona lá no prédio, no Fórum Verde. Bom, e assim começou. Alguns colegas acataram, as ações foram redistribuídas para o meio ambiente, e eu mantive o meu posicionamento dizendo, não, eu acho que isso não tem nada a ver, porque a gente não está mais falando sobre dano ao meio ambiente, ele já ocorreu. Olha só, Vicente Pires é uma zona de expansão urbana, como o próprio PEDOT tipifica, e se dano ao meio ambiente, ele já ocorreu, ou seja, já estamos nele, ou seja, não tem mais como você evitar, indenizar, condenar para que, né, a reparação ao meio ambiente seja feita, ou seja, já está instituído, né, esse foi o meu argumento. E como ele também defendia o dele, foi suscitado um conflito positivo, que é raríssimo de se ver, né, em geral é o contrário, ou seja, é o conflito negativo de competência, né, que são os juízes discutindo, e dizendo, e defendendo, ou interpretando, ou argumentando, aí, né, denominem como lhes for mais assim conveniente. O fato é que não é comum da gente ver. Então esse caso me chamou bastante atenção, porque eram 2 juízes brigando para ficarem com aquele tipo de ação. E aí veio parar no tribunal, né? E o desembargador foi o Rômulo Araújo, e ele até, depois encontrei com o Maroja, não brigamos por isso, nada, não teve nenhum problema. O fato é que o Maroja falou, Sandra, encontrei com o Rômulo e tudo, ele falando, mas vocês não têm o que fazer, não? Vocês 2 estão brigando para poder ver quem que vai ficar com esse tipo de ação, mas é demais para mim, sabe? Então isso me chamou bastante atenção, esse é um dos casos que eu guardo realmente, eu acho que tem um ponto aí para debate bastante interessante, de aprofundamento, de visões jurídicas, de olhar, dessa interdisciplinaridade que precisa haver, né, entre a sociologia, a antropologia, o direito, o que nós estamos fazendo como juízes, quais os perfis, ou qual o perfil de juiz que você, né, adota para ser, né, assim, para desenvolver o seu mistério, a sua profissão, no exercício, né, na jurisdição. É um caso que me chamou bastante atenção. Esses também que enfatizam a questão da saúde, né, isso já falei, isso é uma questão que bate assim forte na gente, porque é questão de dignidade mesmo. E esses conflitos de competência com relação à saúde, eles existem ainda. A gente ainda debate sobre isso, que são as questões do IRDR, que a gente vai chegar lá.